23 de janeiro de 2018. Em estreia na Vila Belmiro, Santos de Jair Ventura é surpreendido pelo Bragantino, com direito a pênalti perdido pelo atacante Rodrigão, no último lance da partida. No Palmeiras, Dudu aparece na entrevista coletiva para fazer um anúncio sobre o seu futuro. A decisão você vai saber daqui a pouquinho no Gazeta Esportivo. Nos pênaltis, São Paulo elimina a Internacional e enfrenta o Flamengo na decisão da Copinha. E ainda, os primeiros jogos da Libertadores da América, os gols pela Europa e o humor dos meninos do Mesa Quadrada. O Gazeta Esportiva começa agora! Muito boa noite! Esse estúdio tá quente hoje aqui no Gazeta Esportiva, muita emoção, visita ilustre. E num jogo marcado por algumas trapalhadas do juizão, o Santos perdeu do Bragantino por 1-0. O resultado mantém a equipe do interior na liderança do Grupo A com 6 pontos e com 100% de aproveitamento ao lado apenas do Palmeiras. Mesmo com a derrota, o Peixe terminou a rodada na primeira colocação do Grupo D com 3 pontinhos. Veja como foi o jogo na reportagem de Jonas Campos. Os primeiros passos de Jair Ventura na Vila Belmiro como técnico do Santos certamente não foram como ele imaginava. Não é a estreia que a gente queria. Tanto o treinador quanto os quase 8 mil torcedores presentes no estádio tomaram um susto do Bragantino logo aos 2 minutos, quando Léo Jaime chutou para fora. O garoto Arthur Gomes, substituindo o lesionado Bruno Henrique, respondeu com jogada de perigo pela esquerda, já mostrando um pouco de toda a sua personalidade. Quando eu fecho o treino de vocês, eu vou chamando a equipe principal, vou chamando um a um, né? E fica aquela coisa assim. Quando eu olhei, ele já estava do meu lado. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele, eu não sei, né? Vou tentar, vai que dá certo. Eu falei, personalidade, gostei. Então, assim, é um garoto que não vai sentir, é um garoto que tem a personalidade, um garoto que tem um controle muito bom. E olha, o atacante só não abriu o placar aos 20 minutos porque Alex Alves fez boa defesa. O Peixe ainda teve chances com o Copete, que fez isso aí, ó. E com o Rodrigão, que testou bonito, mas parou em Alex Alves. Alex Alves, guardem este nome. O segundo tempo começou igual ao primeiro, com Léo Jaime assustando o Vanderlei e Arthur Gomes respondendo. O gol do garoto até saiu, mas o impedimento foi marcado de maneira equivocada. Aos 8 minutos, o Bragantino, com Matheus Peixoto, colocou o Vanderlei para trabalhar. E aos 18, Arthur Gomes cruzou o rasteiro para Rodrigão, que, bom, segue o jogo. Renato, após sofrer uma pancada, deixou o campo para a entrada de Jean Mota. E Romário, também sentindo, deu lugar ao estreante Eduardo Sacha. Tudo que tinha que ser feito para frente nós fizemos. Acabamos o time praticamente todo ofensivo. Com o Copete deslocado para a lateral esquerda, o Santos foi para cima. Eduardo Sacha, em uma de suas primeiras participações, apareceu desviando o cruzamento da direita. Mas quem não faz? Aos 36, Gerley carimbou lindo chute na trave de Vanderlei e Guilherme Mates, no rebote, fez 1-0 Bragantino. Com o Rodrigo na vaga de Arthur Gomes, o Santos saiu no desespero em busca do empate. E aos 49 minutos, praticamente no último lance da partida, o juiz marcou o pênalti de Alex Alves em cima de Vecchio. Rodrigão foi para a bola, mas lá estava ele, Alex Alves. O goleiro defendeu a cobrança e garantiu os 3 pontos para o time de Bragança. 1-0, placar final. A primeira derrota do Santos na temporada liga o alerta para as contratações. Por aqui não é segredo para ninguém. O elenco do Peixe ainda precisa de reforços. Eu acho que todo mundo sabe do que a gente precisa. Então, eu tenho total confiança no departamento, no Gustavo, no nosso vice no rolo, no nosso presidente. Não adianta eu ficar aqui pensando e pedindo, apertando a minha diretoria, pedindo contratação e não fazer o nosso melhor. Eu tenho que utilizar a vida de treinador assim, falar para o torcedor que a gente quer minimizar situações como essa, principalmente jogando em casa,
e que a gente só tende a crescer. Está no início, tem muita coisa, eu falei isso, vocês sabem, quando a gente venceu de 3-0, então quando a gente perde também, vamos com calma. Mas tem muita coisa boa ainda para acontecer para o Santos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Assim como nós dizíamos ontem, que não dava para criar grandes ilusões com a vitória na estreia sobre o Linense por 3-0, também não dá para pintar o pior dos quadros com essa derrota para o Bragantino em casa. Claro que é chato, é claro que deixa o torcedor chateado, apreensivo, aí vem a reflexão sobre o time que tem, os reforços que faltam, mas é só o início de um trabalho. É só o início de um trabalho, então não dá para esperar muita coisa. O Campeonato Paulista, eu repito, digo e repito, é um torneio de pré-temporada. Por mais que ele já tenha uma importância muito grande, especialmente no passado, hoje nem tanto, ainda tem uma tradição, ninguém quer perder o Campeonato Paulista, mas tem que ir com calma. O calendário não favorece que os times entrem na competição 100%. São feitas experiências, a questão física ainda tem que ser adquirido 100%, que não acontece com 2 semanas de trabalho. Então vamos com calma. Não dá para dizer que está tudo certo, mas também não dá para dizer que está tudo errado, né? Aos poucos a gente vai conhecendo esse potencial do Santos. Claro que, comparando com o ano passado, nós tivemos a chance, inclusive, de ouvir o presidente aqui ao vivo, numa entrevista com o Alexandre Silvestre, ele comparando o time com o ano passado, entendendo que a fase do Ricardo Oliveira não era boa, que o Lucas Lima não era boa, portanto esse Santos não era inferior ao Santos do ano passado. Eu acho que é inferior sim, perdeu jogadores importantes, precisa de reforços, né? E espero que a diretoria consiga trabalhar essa possibilidade de reforçar o time nos próximos dias, nos próximos meses, mas o mais breve possível. Chico. Bom, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde, sei lá. Boa noite. Boa noite. É um boa noite com cara de boa tarde. Com cara de boa tarde, com muita chuva, né? Boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. O que eu acho é o seguinte, eu acho assim, o Dorival Júnior esteve aqui domingo passado na Mesa Redonda e falou uma coisa muito importante. Nos últimos anos, os paulistas têm tido, os grandes, né? Têm tido 20 dias de preparo, né? Na pré-temporada. O Corinthians foi lá jogar lá na Disneylândia, outros ficaram por aqui, mas tivemos apenas a metade disso, 10 dias de pré-temporada. Então, quando começou o Campeonato Paulista, começou, evidentemente, com os times do interior muito melhores do que os times da capital. Tá certo, você vai falar, mas o Palmeiras não perdeu. Mas é uma questão de tempo para perder. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque ainda não entrosou, está ganhando o jogo na individualidade, com lances de jogadores que estão acima da média para bom, né? Que é o caso do Dudu, do William Bigode, o caso aí do Lucas Lima, agora recentemente contratado também o menino lá do Fluminense. Enfim, o Palmeiras também é uma questão de perder, é questão de tempo o Palmeiras perder. Por quê? Porque tinha que ter 20 dias de preparo. Aí você vai perguntar, mas por que não teve 20 dias de preparo? Porque esse ano é ano de Copa do Mundo e todos os torneios ficaram apertados. Ao mesmo tempo que ficaram apertados, a premiação de todos eles aumentou assim estrondosamente. Por exemplo, o Corinthians ganhou 18 milhões de reais por ter sido campeão ano passado. Se repetir o feito, vai ganhar 50 quase. E é o mesmo campeonato. A mesma coisa para a Copa do Brasil. A Libertadores parece que também teve uma correção. A Copa do Brasil foi para 80 milhões para o campeonato. Um absurdo, né? Mas, enfim, vocês vejam como a coisa está. E o Campeonato Paulista paga 5 milhões. E o Campeonato Paulista paga 5. Então, ninguém está muito preocupado com o Campeonato Paulista. Essa é a grande verdade. O que eu acho um erro, porque é um campeonato tradicional, um campeonato bacana, e quem ganha geralmente sai bem na temporada, né? Mas, enfim, vamos ver quem que vai aproveitar melhor. E quanto ao Santos ontem, lamento muito esse Rodrigão ter perdido o pênalti, né? Nossa, é uma pena. Um absurdo, né? O cara não pode perder pênalti, que nem o Jadson, na estreia contra a Ponte. Perdeu, né? Também, né? Perdeu também. Se recuperou no segundo jogo, mas né? Vamos ver o que vai acontecer com o Rodrigão. Agora é um peso, né? Agora, quanto ao Jair, não dá para julgar o trabalho dele. Uma vitória e uma derrota. E aproveitando esse tropeço do Peixe em casa, participe da nossa enquete de hoje. A gente quer saber o seguinte: com esse time, o Santos vai longe na temporada?
sim ou não. É bem como o Celso Cardoso falou, né? Perdeu o Ricardo Oliveira, então, Lucas Lima. Mas o Santos tem uma peculiaridade também, né? Nos últimos 2 anos também apostávamos que o Santos não ia longe e foi. Vice-campeão no ano retrasado, 3º colocado no ano passado. Né? O Santos conseguiu superar as dificuldades e fazer boas campanhas. Mas continuo com a mesma sensação. O Santos, com o time que tem hoje, não vai muito longe, não. Promoveu um garoto da base hoje aí. Mas não dá para você esperar o Santos brigando por títulos. Essa é a questão. Né? A safra de novos jogadores não é tão boa quanto no ano passado. E jogadores bons que comandavam esse time não estão mais. Né? Lucas Lima, Ricardo Oliveira, né? O próprio Renato, que era um jogador, hoje também já não é mais o mesmo Renato. É um jogador importante, diga-se de passagem. Né? Mas performance, né? Se você comparar, não é a mesma, claro. E aí, Chicão? Eu sou mais otimista, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Vai longe onde, Chico? Não sei, talvez um campeonato, uma Copa do Brasil, né? Ou mesmo a Libertadores. Ninguém sabe, a Libertadores também, você vai dizer, mas o Grêmio ganhou ano passado, mas o Grêmio também é aqui entre nós. O Renato largou o Campeonato Brasileiro para ser campeão da Libertadores, ele arriscou. Né? Então, eu acho que todo mundo está no mesmo patamar e não vejo por que não dar uma credibilidade para o Santos. Beleza. O assunto agora é a Liga de Basquete Feminino, que tem mais 2 jogos nesta terça-feira. Olha só, daqui a pouco, às 8 da noite, Sampaio Basquete e Veracruz Campinas fazem um duelo de invictos no Maranhão. E um pouquinho mais tarde, às 9, Uninassal, Basquete e Funvic Ituano medem forças em busca da primeira vitória na Liga. 2 grandes jogos, né, Celso? Verdade, basquete é todo vapor aqui na Gazeta. A Gazeta é a emissora oficial da LBF. Todos os domingos, 3 da tarde, na verdade um pouquinho mais cedo, 10 para as 3, a gente faz ali uma esperazinha do jogo e tal. Esquenta. E um esquenta, né, 10 para as 3, e aí o jogo em si começa às 3 horas. E todo domingo, guarda aí na sua cabecinha, se não estiver com boa memória, anota. Você que gosta de basquete, você que tem interesse de pelo menos conhecer um pouco mais do basquete, 3 horas da tarde. Repito, na verdade, 14h50. 10 para as 3. A partir das 10 para as 3, a gente sempre vai mostrar um jogo ao vivo da Liga de Basquete Feminino, da Liga Brasileira, da LBF, aqui na Gazeta Emissora Oficial. E amanhã, né, sabe que as narrações ficam de responsabilidade minha e do Vinícius Rodrigues. Como comentaristas, 2 grandes estrelas do basquete. Janete, a própria Ellen Luz, medalha de ouro, sabe, num campeonato mundial, medalha em Jogos Olímpicos, enfim, com toda uma história e um conhecimento fora do comum. E amanhã eu vou ter a honra de ter a Ellen Luz do meu lado, participando do programa Mulheres. A gente vai falar mais no programa Mulheres sobre essa iniciativa da TV Gazeta, essa parceria com a LBF, as transmissões de jogos do basquete aos domingos e também sobre essa nossa experiência. O basquete feminino, ele não era transmitido ao vivo para a TV aberta? É isso que eu ia falar. Há 20 anos. Então, eu tô super feliz porque eu nunca vi. Eu nunca tinha visto, acredita? E é uma maneira de você... porque você está com 21, né? Você era pequeno, tô brincando. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu não assistia isso aí na televisão. Eu assistia Xuxa, outras coisas. Eu acho muito legal acompanhar a narração de vocês. E é uma maneira também, por exemplo, da gente... A transmissão. Né? E quando fala a gente também como profissional que vive no futebol, né? Se familiarizar ainda mais com o esporte, se aprofundar ainda mais. E das pessoas também ganharem gosto. Porque, as pessoas não gostam disso ou daquilo, que na verdade elas não têm oportunidade de ver. E quando começa a ver o dinamismo, a velocidade, a precisão, sabe, a aplicação tática, passa a gostar. Exato, aqueles arremessos certeiros de 3. Então começa a admirar, a reverenciar e a partir daí também se torna fã do esporte. E a estimular, né, Chico? E a bola já ganhou um apelido. A bola do jogo já ganhou um apelido dado pelo nosso querido Vinícius, que chamou a bola de Rosinha. A bola é cor-de-rosa. Esse é o detalhe importante do jogo. Né? Então, aprovadíssimo pela Janete, que estava na transmissão com ele na última transmissão de domingo. Então, a bola do jogo chama-se Rosinha. E se a Rosinha, arremessar a Rosinha também? Arremessar a Rosinha. Botou a Rosinha no ar, tá tudo certo. A Rosinha vai de chuá. Muito bom, é isso mesmo, chuá. Bom, São Paulo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, num jogo que começou ontem e por causa de uma tempestade foi interrompido e só terminou na tarde de hoje. O tricolor venceu o Internacional na decisão por pênaltis e vai decidir com o Flamengo o título da competição. Veja os gols.
Em Barueri, o São Paulo abriu o placar contra o Internacional logo aos 33 segundos da partida com esse golaço de Luan, depois de bela assistência de Toró com o peito. O São Paulo ainda teve a chance de ampliar o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo no pênalti sofrido por Tuta, mas Lisiero parou na grande defesa de Carlos Miguel. A chuva começou ainda no final da primeira etapa e virou uma tempestade durante o intervalo. Mesmo assim, o árbitro Thiago Luiz Scarascati decidiu iniciar o segundo tempo. Aos 10 minutos, a defesa tricolor se atrapalhou com o campo alagado e Luiz Felipe acabou sendo derrubado na área. Antes da cobrança, alguns refletores foram desligados por falta de energia e a partida foi interrompida. Após 8 minutos de paralisação, Richard cobrou a penalidade e deixou tudo igual. Com a intensa queda de raios na região do estádio, o confronto foi novamente paralisado aos 17 minutos e depois suspenso até a tarde desta terça-feira. Sem gols no complemento do jogo, a decisão da vaga na grande final foi para a disputa de pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Júnior, que defendeu a cobrança de Bruno Fux e viu Leandro Córdova chutar por cima do gol. Toró converteu a última cobrança, definiu o placar em 6-5 e garantiu a classificação do São Paulo para a final desta quinta-feira no Pacaembu. Veja agora como foi a vitória do Flamengo diante da Portuguesa por 3-2. No estádio do Canindé, a Portuguesa saiu na frente do Flamengo com Davi completando o cruzamento da esquerda, 1-0. O empate do time carioca veio 4 minutos depois, um desvio de cabeça de Vitor Gabriel. Ainda no primeiro tempo, Luiz Henrique se antecipou à defesa e colocou o Flamengo na frente, 2-1. Aos 15 da etapa final, Vitor Gabriel apareceu de novo para aumentar a vantagem com outro gol de cabeça. A 10 minutos do fim, Pernambuco tentou a reação, mas o Flamengo segurou o placar e garantiu vaga na decisão da Copa São Paulo, 3-2. Aí uma final de grandes. É, uma final surpreendente, né? Porque ninguém imaginava que... Flamengo não, o Flamengo hoje vem fazendo um bom trabalho na base, né, Chico? Disputou um título com o Corinthians recentemente, ganhou, foi campeão. Haja base no Flamengo, que eles estão jogando o Campeonato Carioca com um time mais ou menos mais cheio de garotos, qualquer outra coisa, estão saindo muito bem, né? Com o Vinícius Júnior no comando. E aí, agora chegaram na final aqui. Quer dizer, o Flamengo realmente trabalha essa parte da base. Mas o que me surpreendeu foi o São Paulo chegar na final. Porque eu achava que o Internacional fosse chegar. Os dois melhores times do campeonato, no meu modo de ver, eram o Internacional e o Palmeiras. O Palmeiras caiu surpreendentemente dentro da Portuguesa, eu não entendi nada. Não entendi nada. E o Internacional foi desclassificado nos pênaltis, né, pelos garotos do São Paulo. Eu ainda acho que pênalti é loteria, sim. Né? Quem tiver mais calmo, mais tranquilo, mais sossegado, vai lá, bate o pênalti e acaba fazendo e conquistando a vaga. Né? Por isso que eu sou contra esse negócio de cobrar pênalti. Sou mais favorável à prorrogação. Aí sim, depois, que é para desempatar, é melhor bater pênalti. Mas eu não gosto. Agora que Toró em Barueri. Agora, Toró, o jogo correu risco, devia ter sido cancelado. Eu me lembro muito bem que um repórter nosso aqui, o Wagner Lima, ele salvou agora não vou me lembrar, um preparador... Jogador, não foi? Quem? Um jogador do... Não, foi o preparador físico. Foi o preparador físico do São Paulo. Altair Ramos. Altair Ramos, com uma respiração boca a boca, exatamente por isso. Mania de... Olha isso, até tremeu. Tremeu. Era raio atrás de raio. E a gente sabe o perigo de que quando o raio cai no campo de futebol. E vejo vocês que naquela época o Wagner Lima salvou o Altair Ramos num treino, né? Um dia a gente até mostra essa imagem para vocês. E ontem eu lembrei disso, falei, meu Deus, vamos parar o jogo. E aí o juiz abusou da sorte. Com a natureza não se brinca, viu, o Zé Mané do apito aí? A natureza não se brinca, tem que pensar na segurança dos jogadores e na sua também, que vai que o raio cai em você, né? Que aí todo mundo ia... Bom, deixa pra lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa final, então, me surpreendeu, mas vai ser um bom jogo, hein? Um grande jogo de futebol. Acho que entre São Paulo e Flamengo, hoje, eu vou torcer pro São Paulo. Porque esse tal de Toró aí me agrada muito.
Toró, caiu um toró. Caiu um toró. Por que será que eu não consigo acreditar em você? Não, mas é verdade, eu vou torcer em São Paulo. Vou torcer e gostaria... Na verdade, eu tentei guardar pra mim, mas acho que minha cara acabou denunciando, então eu tinha que me manifestar. Mas é verdade, eu quero que toda essa garotada de São Paulo suba para a parte de cima. Não tá com febre não. Porque o São Paulo tá precisando. Ave Maria, e esse toró, não é à toa que jogou bem na chuva, o cara chama toró, pô. Tá. Aliás, falando em São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai dissecar um pouquinho mais a situação do Cueva. Tá um rebuliço lá no tricolor. E vamos também falar que a Crefisa e o Palmeiras tiveram que refazer o contrato, hein? Eita. Tem essa também. O Imposto de Renda do Leão foi lá e deu uma mordida nessa parceria. Mas a gente explica direitinho e rápido. Bom, o assunto agora é o futebol da Europa na Premier League, o Lanterna Swansea. Venceu o quarto colocado Liverpool por 1-0. No campeonato italiano, a Juventus também fez 1-0 no Genoa e se manteve na segunda colocação com apenas 1 ponto atrás do líder Napoli. 3 partidas abriram ontem o mata-mata da primeira fase da Libertadores. O Montevideo Wanderers do Uruguai empatou em casa com o Olímpia do Paraguai em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. O que aconteceu? Não, assim, eu não sei se isso já estava programado, se foi uma coisa de improviso, mas o dono da marca deve ter gostado. Né? Porque ele já foi lá, já pegou... Eu achei até que ele fosse sair pilotando o carro. Olha só a situação, ele vai lá... Mas é para cartão isso aí, Celso? Oi? Toma cartão, não? Claro que não. Não tirou a camisa. Tu vai tirar Onde a camisa? foi o jogo? Podia ter saído andando que não tomava Na Bolívia? cartão. Os caras olha só. Dando tchau pra ele e tal. Aliás, eu ouvi umas buzinadas, eu não sei se a buzinada era do carro mesmo ou se foi um efeito sonoro. Eu acho assim, os caras devem ter, graças a Deus, que não roubaram o carro, né? Que numa dessa, o cara se disfarça de jogador. Entra lá, né? Liga o carro e faz área. O gol e esse carro é caro, hein? Esse carro é caro. Em qualquer lugar do mundo, olha lá. O cara se veste de jogador, entra lá o Zé Mané qualquer, tá todo mundo vibrando. O cara entra, dá um tchauzinho, pega, né? Faz uma ligação direta, que esses carros aí, a moleza, fazer ligação direta. E o outro vai dando tchau pra ele. O outro vai dando tchau, ninguém sabe quem é. Que carrão, vai ver que é da empresa e tal. Vem manobrar o carro e área. Cada comemoração, né? E chegou a hora do nosso Mesa Quadrada. Guilherme Camarda e Vini Rodrigues trazem pra gente o lado cômico do esporte. Olha só. Mesa Quadrada começando na sua tela. Fala, Vini. Fala, Gui, beleza? Você de casa de boa. Qual é a boa de hoje, man? É o seguinte, no Campeonato Paulista, no jogo entre São Paulo e Novo Horizontino, aconteceu uma coisa no mínimo curiosa. Bati o olho em você, o acidente foi grave, me apaixonei. Bati o olho em você, o acidente foi grave, me apaixonei. Bati o olho em você, o acidente foi grave, me apaixonei. Bati o... Que sensacional, hein, Guilherme? Mas não foi apenas no jogo do Tricolor Paulista que tivemos coisas eróticas, não, digo exóticas. No jogo do Corinthians tivemos de tudo, menos gol do Casim. Primeira jogada foi essa dominada maravilhosa do volante. Pra mim não errou, tocou pro Junior Dutra. É o famoso peitinho amigo, né? Golaço. E aí foi o gol que o Pelé não fez, o Junior Dutra fez, olha aí. Na verdade foi o gol do Jadson, o famoso gol cágado, né? o goleirão, coitado. Pra mim foi frango, velho. E esse aí, o juiz deu falta. Se liga aí, ó. Mas é claramente ali uma falta do homem invisível. Aí, ó. E nem encostou na bola. Ridículo! Bom, já falamos de São Paulo, já falamos de Corinthians, mas e o Palmeiras? Boa pergunta. E o Palmeiras? Faltou o Palmeiras aí também, né? Tem Scarpa! Tem que falar do Scarpa! O Scarpa chegou! Fala do Scarpa! Palmeiras, Scarpa. Ó, faltou o Santos também, né? Pois é. E o Santos? Não. Santos não. Não? Hashtag Mesa Quadrada, mande o seu recadinho pra gente aí, cara. Muito legal também. Opa, derrubei o cara aqui. @Mesa Quadrada oficial no Instagram. Siga-nos e mande sua mensagem. Um abraço, gente. Tchau, valeu, Celso Cardoso.
Ó, você tem uma coisa para dizer. Agora entrou todo mundo na dança, né? Pois é, bem feito, porque todo mundo ficava dando risada quando era só comigo. Coisa de coelhinho. E aí, tá vendo só? Agora, em vez de ficar tirando ondinha e sarrinho, ocupando o tempo com isso, podiam arrumar o que falar do Santos, né? O Santos é grande, o Santos merece respeito, o Santos merece espaço. Como assim do Santos não? Estou aqui para defender o Santos também. Agora vem cá, que foi esquisito aquele lance do goleiro com o atacante do São Paulo, foi. Aliás, era o goleiro do São Paulo? Não, era o goleiro do Novo Horizontino. E que caiu em cima do... Tropeçou e caiu. Ficou um bom tempo ali, né? Ficou um bom tempo, né? Caiu e ficou. Que coisa, hein? Lance estranho esse aí, né? Bom... Olha aí, peraí, eu não entendi isso aí, cara, peraí. Vamos deixar voltar. Aí ele desmaiou ali, olha lá. Ele tropeçou, caiu. Que isso, rapaz? Deitou em cima do atacante de São Paulo. Sei. Tem uns lances acho que ele quis prender, hein? Hoje em dia as câmeras pegam tudo, né, Michele? Hoje em dia não pode dar bobeira não, viu? Não pode dar bobeira não. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Mirassol amanhã fora de casa. O técnico Dorival Júnior deve fazer algumas modificações na equipe que ainda não venceu no Paulistão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Dorival Júnior está prestes a rever a formação de duas equipes neste início de temporada. Sem muitos reforços e pressionado pelos resultados, o técnico poderá fazer algumas alterações para o duelo desta quarta contra o Mirassol. Anderson Martins poderá fazer a estreia na zaga. Reinaldo entrar na vaga de Edmar na lateral esquerda e Cueva começar o jogo como titular no meio de campo. O planejamento continua o mesmo, claro que ele pode fazer algumas mudanças novamente na equipe, mas quem está saindo sabe que vai ser ainda muito importante para o restante da temporada. Temos muitos jogos ainda. Claro que é difícil você iniciar já o ano perdendo um jogo, empatando o outro. Claro que nós queríamos vencer, mas a equipe está muito tranquila, muito confiante naquilo que pode render. Mas o setor que vem causando mais preocupação é o ataque. O técnico Dorival Júnior tem poucas opções à disposição. Testou jovens como Kaique e Brenner. O ataque, porém, não marcou nenhum gol em 2018. Quem ficou por aqui é Marcos Guilherme, remanescente dos últimos bons jogos do São Paulo no ano passado. E ele tenta explicar a má fase dos atacantes. Temos poucos dias ainda de trabalho, né? Creio que são 20 dias aí que a equipe está trabalhando. Mas eu acho que esse jogo faltou ali a gente ser um pouquinho mais incisivo na bola final para poder fazer os gols. Mas isso é com calma, já passou, já vimos também o vídeo do jogo, aprendemos com nossos erros, então com certeza para quarta-feira aí a equipe vai mais forte e melhor para poder fazer logo esse gol aí e sair logo essa zica. Zica mesmo foi a saída de Hernanes, que retornou ao futebol chinês. É impossível você substituir a altura como o Hernanes jogou, na forma que ele joga, não tem como. Claro que a equipe nossa sentiu bastante a perda dele, mas nós precisamos achar soluções. Acho que quem está entrando está dando o seu melhor, mas ainda é muito cedo para a gente já começar o ano turbulento, já começar com essa pressão toda. Mais um começo de ano ruim para o São Paulo, em meio a um grande período sem títulos e muitas broncas da torcida. Esse período aí sem levantar o título abala todo mundo. Mas nós jogadores não podemos entrar nessa onda porque nós temos que estar muito concentrados no nosso trabalho, nos jogos que disputarmos, porque só nós vamos poder mudar isso. Porque quem está vestindo a camisa de São Paulo hoje somos nós, então nós temos essa responsabilidade e sabemos do peso que é vestir essa camisa. E segundo o site Globoesporte.com, o São Paulo está interessado em contratar o atacante Trejes, que defende atualmente o Vitória da Bahia. A proposta do tricolor é de R$8 milhões por 60% dos direitos econômicos do colombiano. O Vitória estaria exigindo pagamento à vista, enquanto o time paulista tentaria aí o parcelamento desse valor. Os salários e as luvas com o jogador já estão todos acertados. Vale lembrar que o nome de Trejes já esteve envolvido em transações com o Corinthians e com o Santos, mas o que impediu o negócio de avançar aí na época foi o alto valor pedido pelo clube baiano, cerca de R$10 milhões. Aos 28 anos, Trejes foi o artilheiro do Vitória no último Brasileirão, com 10 gols marcados em 23 partidas.
E aí, Celso e Chico, seria uma boa contratação para o tricolor paulista? Sim, sem dúvida. Mas se o São Paulo estava pensando também em colocar o Diego Souza, né, como atacante, mas é um bom nome, sim. Então, por acaso, o Corinthians também tentou, o Santos também tentou. A questão é que o Vitória estava jogando duro, né? A proposta do São Paulo parece interessante, que o Vitória queria 10 milhões, mas o São Paulo oferece 8 milhões por 60%, né? Convenhamos, me parece bem interessante pelo que o Vitória estava pedindo. Se vier para São Paulo, né, se for para o tricolor, eu acho que é uma ótima contratação, Chico. Olha, eu já penso diferente, eu não acho que vale tudo isso esse jogador, não. Pelo contrário, ele foi contratado aí pelo Sport por bem menos. Pelo Vitória, na verdade. Pelo Vitória. A Vitória pagou 1.500. 1 milhão e 500. 1 milhão e 500, uma coisa assim. Agora está querendo lucrar praticamente 10 vezes em cima, né? E se fizer vender só 60% do passe, um atacante de 28 anos. Eu me lembro que ele fez um gol bonito contra o Corinthians, quebrando a invencibilidade do Corinthians, né? Agora não me lembro, acho que 34 jogos, né? No campeonato, 35 jogos. E na temporada, né? E também quebrou a invencibilidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Agora, eu sinceramente não vejo nada especial nele. É um jogador a mais. Eu apostaria muito mais, se fosse o Dorival, em insistir com esse moleque aí, o Toró, que está pintando aí e vai que faz o gol do título da Copinha de São Paulo, então, do que contratar um jogador assim. Eu não sei se eu estou ficando meio assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que às vezes a gente vai buscar fora o que a gente tem dentro. Entendeu? Às vezes você não valoriza a prata da casa. Você não valoriza a prata da casa. Um erro comum das antes de procurar jogador fora, tem que ter 3, 4, 5 jogadores que avaliem o que tem lá. Claro. Entendeu? Então você tem um bando de garoto que joga desde o sub-11. Né? E de repente não aproveita nenhum. Né? Quando chega aos 18, vai contratar o Trellis com. Vende para fora o garoto para depois comprar de volta esse garoto. Mais caro. É brincadeira. Agora, o que está um rebuliço danado lá no São Paulo é o Cueva. Tem mais um capítulo dessa crise. O Cueva, todos sabem, se atrasou na reapresentação. Né? Atrasou uma semana a reapresentação, alegou que estava participando de gravações comerciais pela seleção peruana e tudo mais, enfim, o que não convenceu muito. Né? Pois é. E aí o que fez o Dorival? Não tem colocado ele para jogar, colocou no segundo tempo, que faz todo o sentido do mundo. Né? Aí o Cueva ficou magoado, chateado, quase um hashtag chateado com I, né? E pediu para ser negociado. Veio uma proposta, inclusive, do Oriente Médio, pelo Cueva, que o São Paulo não aceitou. Ou ele, de repente, estava forçando isso. Pois né? Ele pediu para ser negociado. E o São Paulo não aceitou. E aí, o que fez o Cueva? Pediu para não viajar com o time para o Mirassol. O Raí deu uma entrevista, deu uma declaração de que o Cueva não estava comprometido com o São Paulo. Aí o Cueva se defendeu agora, fez um post dizendo que ele está comprometido sim, mas que ele não se sente importante, porque ele quer jogar, ele não está sendo usado como titular. Então que ele prefere ser transferido no lugar onde ele possa jogar. Nossa, mas que clima, hein, gente? Começou agora, hein? Então, mas a questão... Aí a gente atrasou uma semana. A gente precisa voltar lá atrás. Não é a primeira vez que o Cueva atrasa. Ele já foi questionado por falta de comprometimento no ano passado. Ele é um jogador complicado. Sabe, é complicado, não me parece tão profissional, porque se fosse profissional, em primeiro lugar, se apresentava no dia. Segunda coisa, ia ganhar a posição em campo e não com blá, blá, blá. Sabe, não tem jogado o que se espera de um jogador para ser titular. E olha que o São Paulo quase caiu para a segunda divisão. Então é mimimi. O São Paulo tem todo o direito de insistir com o jogador e querer que ele fique. Mas está na hora, sabe? Vai embora mesmo. Vai respirar outros ares, vai ser feliz em outro lugar. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que quem não está satisfeito com o que está fazendo, no lugar que está fazendo, tem que ir embora. Tchau. É mesmo. Simples assim. É simples assim. Ainda mais eles, que têm um vasto mercado, né? O Cueva pode jogar na China, pode jogar no Japão. Mas ele quis ir, o São Paulo é que não liberou. Então, mas o São Paulo está errado, tem que liberar. Entendeu? Tem que liberar tem que pagar e até facilitar. E até facilitar. Porque jogador assim desagrega, viu? Contamina ambiente. Mas São Paulo não pode perder dinheiro, porque pagou por ele, né?
Bom, vamos falar de novo aí do Santos, só que dessa vez do time feminino. A ex-treinadora da seleção brasileira, Emily Lima, foi apresentada nesta terça como a nova técnica para comandar as Sereias da Vila. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Pioneira. Emily Lima foi a primeira treinadora da história da seleção brasileira feminina de futebol. E agora repete a dose de pioneirismo no Santos. Assume por um ano o comando técnico das Sereias da Vila e espera ter da diretoria santista o respaldo que não rolou na CBF em 2017. A pergunta que eu disse ao presidente, posso trabalhar? Ele disse, pode. Eu falei, então, graças a Deus aqui eu vou poder trabalhar da maneira que a gente gosta, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Acredito muito que o trabalho leve a gente ao sucesso. A demissão ocorrida no ano passado, justificada pelos maus resultados à frente da seleção, ainda incomoda. É o que parece. Eu acho que já foi bem esclarecido sobre a minha demissão. Eu acho que ficou muito claro tudo o que aconteceu. E estou aberta para falar sobre o Santos. E aí, lá vou eu. Então, vida nova. No Peixe, Emily promete manter a filosofia do clube, independentemente de gênero. Eu acho que o tempo vai dizer, e o torcedor acredito que vai gostar do nosso modo de jogar, que não vai mudar do modo do Santos. Porque quando se fala de futebol, ele não difere do gênero masculino ou feminino. Então o Santos, ele é para frente. Então vamos fazer o nosso time jogar para frente. Vai disputar como favorita os títulos Paulista, Brasileiro e Libertadores. Contudo, Emily reconhece que a disparidade entre as equipes da América do Sul atrapalha a evolução do futebol feminino por aqui. Infelizmente, o nosso país, isso é cultural, é um país machista. E a gente tem que aproveitar esse momento da obrigatoriedade. Então, nós sempre esperamos as coisas acontecerem naturalmente, como acontece com o masculino. Então, a gente tem que aproveitar. É obrigado? Vamos tocar o barco, vamos aproveitar a oportunidade, os clubes terem esse conhecimento e falar, eu acho que agora é o nosso momento de colocar também à frente a modalidade de futebol feminino. Emily segue na luta por mais mercado, campo de trabalho, brigando com a concorrência e com o machismo que ainda impera na nossa sociedade. E por que não sonhar e sonhar alto? Quem sabe um dia, talvez, ela ou uma outra mulher aqui do banco comandando os meninos da Vila. 30 anos? 40? Olha, pelos bastidores, né, as pessoas que eu conheço do masculino, eu vejo bastante distante. Não sei porquê, se eles acham que a gente não entende de futebol, aí ficam os pontos de interrogação na minha cabeça, né? Mas eu estou me preparando para um dia estar aí. Não sei se daqui 30 anos eu ainda vou estar por aqui, acredito que sim, espero que sim, eu esteja à frente de uma equipe masculina. No Santos, por exemplo? Que honra seria. Já pensou? Que legal? A gente vai torcer, viu, Emily? E a programação do dia no Palmeiras mostrava que o William Bigode seria o personagem na coletiva desta terça. Mas aí, na última hora, Alexandre Matos apareceu de surpresa com o Dudu para fazer um anúncio. O atacante rejeitou uma proposta alta da China e disse que fica no Verdão por amor. Acompanhe melhor essa história com Adriano Dolfi. 3 goleiros e uma vaga no time titular. Por enquanto, o escolhido é Jailson. Agora, imagina o bom problema ou as doces dúvidas do técnico Roger Machado para montar o time titular com tantos bons jogadores no time reserva. Tem o Mike, o Moisés, Bruno Henrique e agora o Gustavo Scarpa. O camisa 14, contratado a peso de ouro pela Leila, por enquanto não tem data para estrear. E quem vai sair do time, meu amigo? Seria o Lucas Lima? O Borja? O William? Ou o Dudu? E por falar no Dudu, o camisa 7 apareceu de surpresa na entrevista coletiva para fazer um importante anúncio sobre a sua carreira e o seu futuro. Coube ao diretor Alexandre Matos fazer o anúncio. Em 2016, no mês de 2016, foi a primeira vez que nós tivemos uma proposta pelo Dudu. E nós estávamos naquele caminho árduo de ganhar o título brasileiro depois de 22 anos. Naquele momento fiz um compromisso
Opa, suspense. Acabou a energia elétrica na academia. Agora sim. E agora, finalmente, chegou essa proposta da China, conforme a palavra que nós demos para o Dudu, minha e do presidente do clube. Se chegasse superior ao valor investido 2 vezes, a gente fez um compromisso, fosse coisa boa para ele. A coisa não é boa para ele, a coisa é excepcional para ele, mas um fato pesou muito para o Dudu. O fato do amor que ele tem por esse clube, o fato da família dele adorar a cidade, adorar esse clube. Dudu disse não à China e explicou os motivos. Acho que o carinho que eu recebi nesses 3 anos, indo pro 4º ano aqui no Palmeiras, é uma coisa inexplicável. Eu agradeci o pessoal da China, é a 4ª vez que eles vêm para tentar me levar para lá. Agradeci eles muito, falei que agora não ia dar, que eu tinha meus objetivos aqui ainda no Palmeiras. Sou muito feliz, agradeço muito a torcida, ao Matos, ao presidente, o pessoal da Crefisa também que nos ajudou, né, a que eu permaneça aqui. Estou muito feliz, espero continuar aqui dando alegria para o torcedor e continuar com carinho deles. O casamento de Dudu com o Palmeiras, por enquanto, segue firme e forte. No fim do ano, saberemos a resposta. Se teremos títulos e o final feliz, tão desejado pela torcida e pelo Dudu. Bem, meus amigos, é o seguinte, ó. Notícia da UOL, escrita pelo repórter Danilo Lavieri. Receita condena parceria com Crefisa e Palmeiras assume riscos e reforços. Vou explicar. A Receita Federal vetou o molde de parceria entre Palmeiras e Crefisa. A relação pode existir, mas segundo novas regras. Se antes os riscos de um eventual prejuízo eram todos da empresa de crédito, agora o Alviverde é obrigado a devolver o investimento feito pela parceria nas contratações dos atletas. A medida começa a valer a partir deste ano, mas tem efeito retroativo para reforços bancados pela empresa no ano passado por meio de aditivos inseridos nos contratos. Eu vou direto aqui explicar para você. Por exemplo, o Borjas, né? Nos novos moldes, o time paulista, o que é o caso do Palmeiras, segue com o direito de receber o eventual lucro na transação, mas também precisará devolver o dinheiro caso o camisa 9 não seja negociado. Esse pagamento pode ser feito em até 2 anos e sofrerá a menor correção monetária possível. Então é como se fosse um empréstimo. É como se fosse um empréstimo. Antes, essa verba era justificada como compras de propriedade de marketing. Essa é a notícia que está na UOL, tá? Ou seja, quando aos profetas e aos vigias do apocalipse de plantão, está aqui no UOL, não inventei nada, está aqui, tá bom? Então a parceria mudou e mudou radicalmente. Então, só para entender, quando era investimento de marketing, teoricamente não era uma transação que gerasse imposto. Como se trata de empréstimo... Aí o imposto de renda chegou e falou, opa, peraí, aí não dá. Mas isso também, como estava dizendo o nosso querido Rodolfo, não tira a possibilidade da Crefisa aumentar o patrocínio do Palmeiras. Claro que não. Isso é um problema do Palmeiras e da Crefisa. Agora, as contratações que foram gastar 130 milhões de jogadores, agora o Palmeiras, se os jogadores não derem lucro, né, ao término do contrato, o Palmeiras tem que devolver esse dinheiro para a Crefisa. E vai ter que devolver com juros e correção monetária bem baixos, mas vai ter que devolver. Então, é esse que é o negócio. Mudou totalmente a parceria. Sobre a questão do Dudu, o Dudu está muito identificado com o Palmeiras. Ah, legal, né? Ele ainda não tem aquele status de ídolos, só para citar os da frente, né, que jogavam ali ofensivamente, como um Edmundo, por exemplo, né, como um Evair, ele ainda não tem esse status. Mas a permanência dele e uma sequência, por exemplo, de títulos pode levá-lo justamente a esse nível de ídolo no clube, né, com uma marca realmente para a história. Agora, só uma coisinha rápida. Por essa nova reformulação da parceria, o Dudu fez bobagem, ele devia ter ido. E o Palmeiras também. Porque não sei não se vão conseguir um lucro tão fabuloso como conseguiriam agora. Enfim, sei lá, cada um, cada um com seus problemas.
Hora de falar do Corinthians, que depois de golear no final de semana o São Caetano por 4-0, está se preparando para receber amanhã às 7h30 no Pacaembu a Ferroviária. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Lá no fundo, longe das câmeras e debaixo de chuva, Fábio Carilli esboça o Corinthians que amanhã recebe a Ferroviária, 7h30 da noite no estádio do Pacaembu. Um time mesclado com titulares e reservas e com a provável estreia de Matheus Vital no meio-campo. O Timão deve ter Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Marquinhos Gabriel, Maicon, Matheus Vital e Pedrinho. E Júnior Dutra lá na frente. O goleiro Cássio, convocado para a coletiva de imprensa desta terça-feira, aprova o tal do revezamento no início de temporada. Muitas vezes até o jogador quer jogar, mas pelo desgaste e a possibilidade de repente de ter uma lesão, às vezes fica impossibilitado. Mas é importante também para a gente dar para outros jogadores também jogar. A gente vai precisar de todo mundo esse ano, tem um ano bem longo de muitos jogos, então lógico, acho que uma das coisas que ocasionou alguns times também, de repente, nem começar com um time titular ou que nem a situação mudar o time é o fato da pré-temporada muito curta. Não dá para preparar tão bem, então eu acredito que mesmo não jogando, esses jogadores que não jogar vão treinar para continuar dando ritmo, que a nossa tendência é cada vez evoluir até chegar num patamar bom. Uma semana diferente para o Corinthians, que além de encarar a Ferroviária amanhã, tem clássico majestoso na sequência, já pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Duelo contra o rival São Paulo no próximo sábado, no Pacaembu. Lógico que é um clássico, mas se for para pensar, ano passado na Florida Cup já teve esse clássico, então a gente tem que estar preparado a tudo. Lógico, como eu falei, o foco primeiro é contra a Ferroviária, vamos entrar focado em fazer o melhor, em buscar os 3 pontos, e aí sim, depois passando esses jogos, vamos começar a focar no clássico de sábado. Olha, meu caro Celso, é o seguinte, o Corinthians está começando a engrenar. Deu para sentir, você fez do jogo ao vivo, pode falar até melhor, mas está começando a engrenar. Tudo bem que eu sou contra o São Caetano, mas deu para perceber que o time deu uma evoluída já, né? Já contra a Ponte não foi mal, né, Chico? O time tem entrosamento, sabe? É só questão de preparo físico mesmo. E gosto dessa ideia de colocar um outro time para jogar, para você também dar ritmo de jogo para atletas que estão buscando espaço. Vai ser legal para ver a estreia do Matheus e tal, sabe? Eu também tô louco para ver o que vai dar isso aí. O próprio Luca também, que vai poder jogar e desenvolver um bom futebol. Não, o Luca é diferente, o Luca já foi campeão pelo Corinthians. Sim, mas é bom para se firmar, dar moral para essa galera. Eu vejo o Corinthians muito forte, só que início de temporada é ruim para todo mundo, para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, para Santos, tem que ter paciência. Mas dessa vez o Corinthians contratou, por exemplo, o Sheik. O Sheik, quando puder jogar, se jogar só na Libertadores, está bom. Entendeu? Eu acho que agora tem de onde tirar. O ano passado não tinha. E vamos ao resultado da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. A pergunta era para saber se com esse time o Santos vai longe nessa temporada. E a maioria do pessoal respondeu que sim. 80% dos votos. O pessoal está confiante, Celso. Tá vendo? A gente que está meio pessimista. O Gazeta Esportiva vai ficando por aqui. A gente encerra o programa homenageando Django Reinhardt, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que completaria hoje 108 anos de idade. Ô, louco. Nossa Senhora, vai longe isso aí. É o Matusalém. Nosso presidente disse que vamos viver 140 anos. Tá valendo. Tá bom.